Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Filhos adultos morando com os pais. Olá, Aninha. Seja bem-vinda. Ana Cristina também, seja bem-vinda. 2 Anas. Que legal. O show a Dayana, seja bem-vinda. Tava fixando o comentário aqui, escrevendo. Que coisa boa que vocês estão aqui. Obrigado pela presença. O pessoal vai chegando enquanto a gente vai esperando esses 5 minutinhos iniciais. D2 Mary, que chegou agora. Obrigado pela presença. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só saber um feedback de vocês que entraram agora. Vai me narrando aí mais ou menos como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, para eu saber se está tudo ok. Se precisa de algum ajuste, alguma coisa assim, só para eu saber se está tudo bem. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Muito bom o tema de hoje, né? Vamos falar sobre independência, sobre filhos adultos morando com os pais, se é normal, se não é, o que a gente tem que fazer. Moisés, seja bem-vindo, obrigado pela presença, coisa boa que você está aqui, fico feliz, viu? Tá tudo ok com o áudio, com o vídeo? Coisa boa. Flávia Bianco, seja bem-vinda. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos lá, recadinhos do início, né? Como é de praxe, como é hábito, né? Juliano Marques, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vitória Gonçalves, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Super normal, né, Moisés? Tá certo. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Jorge Abrão, seja bem-vindo. Vamos para os recadinhos, né? A Mona também, seja bem-vinda. Quanto tempo? A live de domingo agora, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, passando esses 5 minutinhos, a gente vai falar sobre um tema de relevância que tem a ver tanto com psicopatologia quanto com prevenção e saúde mental. RD Marketing Digital, Davi, Ana Clara, do Morgado, que bom, muita gente, obrigado pela presença. Qual vai ser o tema da live de domingo? Nívia, você chegou agora, obrigado pela presença. A live vai ser socorro, conheço alguém que usa drogas, o que fazer? Esse vai ser o tema da live de domingo. Como nós estamos aproximando do fim do ano, Natal, Ano Novo, a gente sabe que o consumo e a liberdade da vida aí anda tão liberal mesmo, né? Enfim, que às vezes a gente precisa entender, né? Limites, a gente precisa entender uma série de coisas, porque aí a gente vê que esses contextos são mais favoráveis ao uso de entorpecentes, ao uso de algumas substâncias químicas numa quantidade muito exagerada. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, socorro. Conheço alguém que usa drogas, o que fazer? Esse vai ser o tema, né? Essa live de agora, de filhos adultos morando com os pais, seja bem-vindo, Marcos. Ela vai ficar disponível por 24 horas e depois a gente vai disponibilizar no YouTube, no canal do YouTube, que vai ficar lá por um tempo específico, limitado, né? Daqui uns tempos aí a gente vai fazer umas mudanças no canal. Certo, vamos lá, frase do dia, né? Enquanto a gente inicia esses 5 minutinhos aí. Meu amigão, e aí, meu amigão? Obrigado pela presença. Coisa boa. Vamos lá, é uma frase de Anne Frank que diz o seguinte: os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Essa frase eu achei interessantíssima. Fala comigo. É isso aí mesmo, amigão. Muito bom, muito bom. A frase eu vou colocar ela disponível no feed, tá bom? E depois a gente disponibiliza ela para vocês, tá bom? Eu tenho que soltar um vídeo depois no feed do Instagram também. Então vamos lá, chega de enrolação, 5 minutinhos já passaram, vamos fazer a live em si, né? Vamos falar do que interessa mesmo, né? Eu vou abordar hoje com vocês, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Geralmente é sempre assim, né? 5 tópicos que eu abordo com vocês. Primeiro tópico, eu preciso falar sobre transformações sociais
eu preciso falar um pouquinho sobre as fases naturais da vida. Eu não vou aprofundar demais nesse assunto não, mas eu vou falar algumas coisas que são importantes dentro desse processo. Preciso falar de alguns casos de exceção dentro do tema de hoje, porque tem sim exceções, eu preciso falar dessas exceções. Vou falar também sobre o que pode atrapalhar a manutenção de filhos adultos morando com os pais. Gente, entenda bem, é o que pode atrapalhar. Isso quer dizer que eu estou dizendo que vai atrapalhar ou que está atrapalhando? Não. É o que pode atrapalhar. Tá. Qual que é o papel dos pais, pai mesmo, pai, mãe e tal, nesse processo? Nós vamos falar sobre esses tópicos. Então segura aí que nós vamos aprofundar bastante nesses pontos, né? Gael, seja bem-vindo. Natiroba, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Natália, Nath, né? É a Natália. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente eu preciso contextualizar vocês, né, sobre transformações sociais que a gente andou sendo submetido a um processo aí não muito antigo, né? E filhos adultos morando com os pais têm tido um apelido. Eles são chamados aqueles jovens que fazem parte da geração canguru. O que significa canguru? Para quem não sabe, o animal canguru, ele é gestado dentro de uma bolsa da mãe e ele fica ali dentro daquela bolsa por longos anos, até ele conseguir atingir a maioridade. E mesmo depois que ele já está grandinho, já consegue sair de dentro da bolsa que a mãe que a mãe tem e tudo mais, ele ainda permanece ali por algum tempo, né? Mesmo grande já. E por isso que chama geração canguru, né? Porque assim, filhos mais adultos ainda morando dentro de uma bolsinha ali de papai e mamãe, né? E nós temos uma diferença natural entre gerações. Uma geração que fez parte do século XX e uma geração que está fazendo parte do século XXI, né? Então assim, nós temos, infelizmente ou felizmente, marcos na sociedade de que antigamente, na época do século XX, né, 1800, não, do século XIX não, século XX mesmo, 1900 para frente, até o ano 2000 e lá vai cacetada, né? A gente tem o quê? A gente tem uma família, um pessoal, né? De pessoas, assim, família, indivíduos, que eles tinham o hábito de sair muito cedo para trabalhar, ia para cá para trabalhar, para trazer para dentro de casa melhores condições de vida, para sair de uma condição de miséria, de muita pobreza. E nesse processo, essas pessoas foram aprendendo uma série de coisas que eles tentaram transmitir para a geração do século XXI. Só que a geração do século XXI teve uma novidade que o pessoal do século XX não teve: o advento da tecnologia. Com o advento da tecnologia, de uma série de mudanças que a sociedade foi sofrendo e transformando mesmo, né? Muita coisa que era mais difícil antigamente passou a ser mais fácil. E muitos dos pais que passaram por muitas privações naquela época tentaram não transmitir isso para os seus filhos, tentando protegê-los de um sofrimento desnecessário, já que tinham mais condições e maior estrutura, etc, etc. Então eles passaram para esses filhos o discurso de que eles têm que ser esforçados e tal, mas na prática eles nunca proporcionaram experiências suficientes para que esse filho vivesse a dificuldade de ter que superar um desafio, de ter que conseguir algo praticamente por conta própria. Isso foi gerando um choque de mentalidade, um choque entre as gerações. E por isso que muitos dos jovens advindos do século XXI, nascidos ali do século XXI para frente, eles têm tido muitos conflitos com a geração do século passado, do século XX, que na linguagem corporativa eles falam que é o conflito entre a geração X e a geração Y, né? Que tem tido até a tal da geração Z, que são esses jovens muito mais jovens ainda, né? Que estão aí vindo nessa nova leva de juventude, né? E essa diferença entre gerações fez um processo acontecer. Como a sociedade, né, foi passando por mudanças, os filhos foram estudando cada vez mais, precisando fazer faculdade, ingressando mais tarde no mercado de trabalho, por esse
essa mudança, essa necessidade de dedicar primeiramente para o estudo e depois para o trabalho, isso facilitou o quê? Uma saída mais tardia dos jovens de dentro de casa. Oi, mãe, seja bem-vinda. Nesse processo, geralmente os jovens terminam a faculdade mais ou menos lá por volta de 20, 23 anos, 22, 23 anos mais ou menos, né? Se eles entram com 18, eles saem aproximadamente com 23, mais ou menos, anos, dependendo, se não reprova nem nada assim, né? E nesse processo, essa idade, para a época da geração do século XX, já é uma idade tardia. Muitos dos pais, né, dos pais da época do século XX, eles falam o seguinte, talvez até enfim, eles falam o seguinte, não, na sua idade, eu já tinha filho, eu já trabalhava, eu já morava sozinho, eu já pagava minhas contas, eu já aquilo, né? Por quê? Ele não teve oportunidade de estudo. Como antigamente a condição de miséria, dificuldade era muito maior, os pais eles se viam na obrigação de não dedicar para os estudos e ter que sobreviver. E por isso é que eles tiveram que trabalhar muito cedo. E nesse ponto, as responsabilidades que o mercado de trabalho exige, eles tinham que entrar dentro disso. Não tinha escolha. Ou eles se adaptavam a essa circunstância ou passava fome e sofria, né? Então, nesse ponto, essa mudança significativa fez com que os jovens saíssem, começassem a entrar no mercado de trabalho mais tarde. E como consequência, teve o quê? Dificuldade para esses jovens da atualidade, que tinham que dedicar para os estudos, faculdade, de trabalhar ao mesmo tempo. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas a grande maioria dos jovens que estudam, fazem faculdade, alguns cursos não permitem o trabalho, porque é integral. Às vezes começa de manhã e fica o dia inteiro estudando, fazer medicina é um deles, às vezes algumas engenharias também, enfim. Então nesse processo, antigamente, ou você só estudava ou você só trabalhava, e a maioria optava por trabalhar porque tinha que sobreviver e ajudar em casa. E atualmente, a maioria dos jovens tem tido opção por estudar. E esse estudo não se estende só até a época de faculdade, de graduação. Esse estudo ele se prolonga para especialização, mestrado e às vezes até doutorado. Como o ciclo de estudo está ficando cada vez maior, né, os jovens estão se capacitando intelectualmente cada vez mais, a interrupção do processo de estudo ele tem ficado cada vez mais longa. E esse processo de interrupção dos estudos ele vem acompanhado de quê? De gastos, de dedicação em jornadas específicas para dedicação. Se alguém mexe com mestrado ou doutorado, é muito difícil, falo isso por experiência própria também, você trabalhar e estudar fazendo um mestrado, muito difícil, muito difícil. Eu não estou dizendo que não dá certo, é possível, mas é muito difícil. Então assim, isso já favorece a juventude de hoje, contemporânea, ter aí uns entraves, algumas dificuldades para poder sair de casa na época que deveria, teoricamente, vamos colocar, tipo, maioridade já sai de casa. Diferentemente nos Estados Unidos, todo mundo sabe praticamente, já é informação de domínio público, né, de que alguns jovens, quando eles completam a maioridade, os pais fazem o quê? Literalmente tocam o filho de fora de casa. Quem nunca viu filme norte-americano desses moldes, né? Então, aqui no Brasil, a cultura ainda é de ficar mantendo um filho dentro de casa, e eu vou explicar por quê. Além dessa transformação cultural, nós também passamos por um processo de transformação econômica, enfim, uma série de motivos. Por quê? Se na época dos nossos pais o custo de vida era depois que as mudanças foram acontecendo, mudança de plano econômico, uma série de coisas, na transição do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI, a estabilização da moeda, cenário político difícil, uma série de mudanças, de transformações mesmo, até globais, mundiais, né? Houve um aumento do custo de vida nesse processo. E esse processo de aumento de custo de vida também atrapalhou o jovem de sair. Por quê? Se o jovem tinha que exercer certos cargos específicos, ele não ia ser tão bem remunerado que daria
possibilidade de ele conseguir honrar com os compromissos de uma casa sozinho. Comprar uma casa, por exemplo, ficou mais difícil, porque está muito caro, né? O mercado imobiliário fez um boom em uma certa época específica. Então, comprar uma casa é muito difícil. Ou você, até mesmo o aluguel, o mercado imobiliário também se beneficiou disso, né? Os aluguéis foram ficando mais caros, o custo de vida foi ficando mais caro mesmo, literalmente, né? Para todo mundo de uma maneira geral. Então isso também foi um fator favorecedor de fazer com que as pessoas não saíssem de casa tão facilmente. Só que também tem um outro componente, o componente interno de uma dinâmica familiar, e eu vou explicar daqui a pouquinho. Deixa eu só ver alguns comentários que o pessoal está fazendo aqui, que eu estou perdendo eles, eu não quero não. Pera aí, deixa eu voltar lá em cima. O Jorge fez um comentário, deixa eu ver quem mais. Começou com o Jorge. Tá lá. Acho que morar sim, desde que seja temporário, como uma situação financeira, desde que esteja procurando trabalhar e se desenvolver. Ótima colocação. Jorge, é isso mesmo. A Vitória diz, outra perguntinha, é normal sua própria mãe mandar você caçar seu rumo com apenas 18 anos? Lá nos Estados Unidos isso é extremamente normal, aqui no Brasil que a gente se escandaliza com isso. Mas 18 anos, maioridade, você já responde pelos seus atos e já pode fazer uma série de coisas para você se autogerir, se autossustentar, desde que você tenha uma estrutura preparada para isso, né? Não sei se ela quer que eu faça a minha vida ou que suma da dela. Enfim, eu vou detalhar isso aqui já, tá, Vitória? Aguarda só um pouquinho que eu vou falar sobre isso. O Everton falou, fala um pouco sobre quem estuda para concurso, porque se tem às vezes críticas até dos próprios pais por conta de ficar em casa. Olha, Everton, isso aí é uma coisa realmente muito complicada, porque assim, vida de concurseiro seria um problema mesmo, assim, né? Porque nesse caso, o apoio familiar que deveria existir, na maioria dos casos não existe. Todo indivíduo que ele tem um ritmo de vida de estudo, porque é concurseiro, ele sempre vai enfrentar dificuldade de crítica de pessoas. Você não tem que ligar para isso. Entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que focar na sua meta. Entendeu? Se ficar difícil, aperta um pouco aqui, aperta um pouco ali, faz uns bicos de vez em quando, arruma alguma coisa ali para poder pelo menos ajudar de alguma maneira, você ter um dinheiro para sair, para comer uma pizza, para comer um sanduíche, alguma coisa assim, porque também, vamos combinar, né? Ficar sempre na dependência dos pais para tudo, só porque você está estudando para concurso, gera um desconforto. Então existem algumas coisas que você pode tentar fazer para poder sair dessa dinâmica, né? E às vezes são bem-vindos, né? Até para você mesmo se estimular a ver o mundo, né? A sair de dentro da sua caverna e falar, não, peraí, existe vida fora disso, né? E tenta desenvolver um equilíbrio nesse ponto. Claro que você tem que ter seu foco de estudo, mas também não deixar de viver a vida, né? Então vamos lá, pessoal. Por que eu estou falando isso? Esses dias atrás eu estava assistindo uma reportagem aqui, eu acho que no National Geographic, se não me falha a memória, e lá tinha uma reportagem que eles estavam fazendo com tribos indígenas. Eu achei genial uma coisa que eles estavam demonstrando, que era o rito de passagem. Isso aí é uma coisa muito marcante, muito presente em várias épocas, em várias sociedades específicas, principalmente na figura masculina, né? Por quê? Eles faziam o seguinte rito. O homem, ele tinha, da tribo indígena que eu não vou lembrar o nome, ele tinha que passar por um rito de que ele deveria demonstrar um ato de bravura, né, sendo submetido a um sofrimento voluntário. O que eles faziam? Eles pegavam formigas, que eu esqueci também qual que era a espécie, mas era uma formiga que morde doído mesmo. Eles faziam um jeito lá, que eu não lembro como que era, faziam uns trançados com aquelas folhas de palmeira, eu acho, e prendia a formiga lá, eles meio que davam um anestésico na formiga lá, ela ficava meio mole, assim, meio boba. Eles prendiam a formiga lá, esperavam o efeito desse anestésico passar, para elas ficarem nervosas, né? E aí eles faziam um ritual de dança lá, ia dançar junto com o menininho lá que estava sendo iniciado, porque esse rito de passagem simbolizaria que ele deixaria de ser criança e passaria a ser adulto, né? Então eles pegavam a mão do menino, colocava dentro de uma espécie de uma luva,
cheio dessa formiga presa lá, e ele tinha que ficar com a mão lá segurando a dor, aguentando a dor, né? E aí, enquanto isso, eles iam fazendo o rito deles, da dança lá e tal, e cantava as músicas e fazia todo o rito e tal. E se ele conseguisse aguentar até o final, ele era considerado adulto a partir daquele momento. Então, os hábitos da criança mudavam, ele teria que assumir novas responsabilidades, ele não poderia se comportar como uma criança de fato, né? E aí, nesse processo, e esse símbolo, ele é muito marcante. Ele é presente em algumas sociedades específicas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em algumas instituições, independente de onde, né? Por exemplo, qual que é a lógica de você fazer o trote da faculdade? É mais ou menos um rito de passagem, né? Você deixa de ser jovenzinho para poder adquirir uma independência maior. O trote que acontece, por exemplo, talvez em algumas instituições militares, por exemplo, né? Eu acho que deve existir isso também. E esse processo ele existe, ele acontece. Isso quer dizer alguma coisa. Então essa ideia, essa lógica do indivíduo ter que sofrer, passar por uma dificuldade, vencer um desafio. Nos filmes, a jornada do herói. Lembra da jornada do herói? O que significa essa jornada do herói? O herói tem lá uma vida específica, ele recebe um chamado, vamos colocar assim, que é um chamado muito difícil de ser cumprido, ele entra em conflito com aquele chamado, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou. Aí no que ele toma a decisão de responder a esse chamado, ao longo do processo dele ter que alcançar um objetivo específico que a gente não sabe qual é, ele sofre. Ele sofre, ele é massacrado, ele é humilhado, ele passa por situações difíceis, mas ele firma, ele aguenta o tranco para poder chegar no fim de tudo e conseguir o que a gente chama de sucesso, de conquista, do desafio, etc, etc, né? Os grandes clássicos aí, o Rocky Balboa, né? Que era aquele filme clássico aí, né? Todos os filmes de aventura, o filme O Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Que ilustra bem isso, o filme do Hobbit também, que tem um paralelo. Então, assim, tem vários clássicos do cinema que ilustram essa jornada do herói. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Esse processo natural que nós sofremos na vida de nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, e nesse processo a gente superar desafios, superar dificuldades, né? O que isso de fato tem a ver com os filhos adultos morarem com os pais, isso ser benéfico ou maléfico e tal, tal, tal? Tem tudo a ver, porque tem algumas situações de que o filho ele vai precisar enfrentar dificuldades, né? Então vamos falar algumas delas, e eu quero abrir aqui o parêntese das exceções de quais situações difíceis não se aplica o que eu vou falar aqui agora, tá? Que é uma exceção mesmo, que é como se fosse assim, tá autorizado o filho a morar com o pai e com a mãe, né? Deixa eu ver aqui o que a Vitória falou. Verdade, Everton. Como ele disse, só procurar uns bicos também, conciliar tudo isso de uma maneira boa. Na minha opinião, foca no que você quer, que você vai longe. Exatamente. Everton, para te ajudar, depois eu vou no seu privado passar alguns Instagrams de pessoas que são concurseiros, tá? Que eles dão lá vídeos motivacionais, dão dicas, né? E uma série de coisas para poder te dar um norte. Talvez você esteja um pouco perdido nesse ponto, tá? Então vamos lá. Quais são as exceções das dificuldades que as pessoas passam e que tá tudo certo os filhos continuarem morando com os pais? Primeira delas, são os pais que dependem dos filhos por problemas de saúde. Às vezes o pai teve um AVC, às vezes o pai está com câncer, ou a mãe, ou às vezes está com um problema de saúde grave, que demanda cuidados específicos, atenção, já está muito idoso, alguma coisa nesse sentido. Então isso favorece, às vezes, o filho ter que estar junto do pai para poder auxiliá-lo de fato, sim senhor, ou sim senhora, né? Ou os filhos que têm limitações físicas ou intelectuais, né? Do tipo assim, o filho que não consegue, que tem um diagnóstico de retardo mental grave, por exemplo, né? Retardo mental mesmo, assim, ele não tem informações na cabeça, gravadas na cabeça, que daria possibilidade dele fazer uma série de coisas na vida. Então, isso justificaria, é uma exceção, né? Ou também filhos que são arrimo de família.
O que significa isso? De que o pai e a mãe dependem financeiramente do filho para sobrevivência. Porque não tem fonte de renda, já estão mais avançados na idade, lugar nenhum contrataria esse pai ou essa mãe para trabalhar, porque já tem limitação de aprendizagem, o ritmo é mais lento, enfim, a sociedade está muito acelerada, né? Então não espera o ritmo de uma pessoa idosa para aprender as coisas, né? Se eles fazem algum tipo de trabalho de renda, é uma renda muito pequena, então assim, não daria para pagar as contas de uma certa maneira, enfim. Então assim, existem exceções, tá, pessoal? Existem exceções, mas o que eu quero falar aqui para vocês? Então vamos lá, vamos falar do que atrapalha. Quero falar dessa parte, tô bravo agora, vou falar com os meninos que tá acomodado na vida, pera aí. Deixa eu falar agora o que atrapalha. Por que os filhos se manterem com os pais atrapalha? Do ponto de vista psicológico, gente, isso significa alguma coisa. Você estar envolvido em um contexto de que tem um pai, uma mãe ali sempre para te ajudar com alguma coisa, isso vai fazer acontecer no seu cognitivo, no seu cérebro, uma redução da capacidade que você tem para resolver problemas, pensar de forma lógica, com raciocínio específico e tudo mais. Por quê? Quando o indivíduo tem lá o apoio do pai e da mãe sempre, diante de problemas específicos e tudo mais, o que acontece? Teve um problema qualquer, ele corre para o pai e a mãe resolver. Ele meio que dá uma envolvida na figura do pai e da mãe, narra o problema sobre aquela aparente demonstração de, nossa pai, deixa eu contar um problema para você. Aí vai lá e conta o problema pro pai. Só que no fundo, a pessoa tá lá esperando que o pai se envolva e fala, não, peraí, deixa eu resolver esse negócio para você. Né? Então isso é um problema, o indivíduo tem que ser honesto com ele mesmo para saber onde é que de fato ele está querendo chegar com isso aí, né? Então assim, faz o que? Ele ficar com uma dificuldade mesmo de ele pensar, porque pensar gasta energia, é um gasto energético que o indivíduo tem que ter. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer nisso aqui. E fritar o cérebro pensando, né? Outra coisa que acontece também, se existe um problema, tá lá o problema, vamos fazer de conta que essa caneca é o problema, né? E eu tô lá vendo essa caneca, vendo o problema. Aí eu estou lá, em vez de eu ir lá e resolver o problema, eu trazer uma situação ali para poder quebrar esse problema, nessa dificuldade eu romper com ela, eu vou lá e enfraqueço diante do problema. Eu vou lá e amoleço. O problema tá na minha frente, eu tô lá, como se fosse uma criptonita. Ela está me enfraquecendo. Não, problema, socorro, não me atinja, né? Então, o que acontece? Geralmente o indivíduo coloca alguém entre o problema e ele para poder não atingir a ele, né? Então, assim, o indivíduo fica fraco. Ele não dá conta de ir lá resolver. Ele vai se enfraquecendo, é o movimento interior dele, né? Porque ele sempre vai querer envolver os pais para poder ajudar nesse processo. E às vezes, assim, não é o melhor caminho, né? Então, fraqueza diante dos problemas, né? Se acontecer alguma coisa, o pai e a mãe tá ali para poder demonstrar o ato de bravura, né? E assim, essa fase já passou, seu filho tá adulto, ele dá conta de se defender sozinho, vamos colocar nesses termos, né? Outra coisa que acontece, o próprio indivíduo que não tá conseguindo sair da casa do pai e da mãe, ele vai ter dificuldade para estabelecer sua própria autoridade dentro das relações sociais em geral. Por quê? Qual é o pai e qual é a mãe que acha que filho sabe mais do que eles? Me respondam vocês. Gente, na cabeça de pai e mãe existe uma regra inquestionável, imutável, quase um dogma de fé, que é o seguinte: filho nunca sabe de nada. O filho não sabe das coisas. Porque ele não tem a mesma vivência. Ele não tem a mesma experiência que eu. Então ele não sabe de nada. Entendeu? Geralmente cabeça de pai e mãe tem essa crença, essa regra.
Então, você nunca vai conseguir estabelecer sua autoridade como pessoa nas relações sociais, porque se você vai lá e fala, não, eu fui lá e resolvi o problema de X forma, ele vai falar assim, você fez errado, né? Vai desenvolver um jeito de falar que você não fez do jeito que deveria. É assim, as coisas são desse jeito. Mamães e papais aí, por favor, fala se eu tô certo ou se eu tô errado, né? Na cabeça de vocês é ou não é desse jeito? Filho sabe das coisas? Não, não sabe. É assim, né? Então tenha dificuldade de estabelecer sua própria autoridade. Tá. E os filhos vão ficando como? Inseguros. Vão ficando inseguros. Nesse processo, o indivíduo vai ficar assim, peraí, será que eu dou conta de resolver mesmo? Porque quando eu tento resolver, sempre vem alguém e fala, né, um pai, mãe, alguma coisa assim, que fala que eu não fiz do jeito certo. E aí? Como é que faz então? Aí você fica em dúvida, você entra em conflito cognitivo, né? Dissonância cognitiva, né? Entra em conflito. Tá. E aí vamos lá. Vamos supor de que existe um pai e uma mãe que são extremamente resolutivos. Vamos lá e resolve, pai. O filho traz um monte de problema, o pai e a mãe vai lá e resolve tudo. O que isso vai gerar emocionalmente? Para o filho vai gerar segurança. Nossa, meu pai é, uau, meu top 10. Minha mãe é minha top 10. E aí, nesse processo, o filho fica dependente emocionalmente. Gerou um medinho, ele corre lá para o pai e a mãe resolver. O cara já é barbado, a mulher já é madura, já é, né, assim, não fala mulher barbada, mulher é o quê? A mulher já é madura, né, enfim. E eles vão lá e ficam emocionalmente fragilizados diante das coisas, né? De situações de problema ali qualquer, né? Não tem que ser assim. Fica dependente emocionalmente, como se a fortaleza do pai fizesse ele forte, a fortaleza da mãe atingisse para ela ser forte. E às vezes não tem que ser desse jeito, né? Porque assim, nem sempre pai e mãe vão estar junto com a gente. A gente vai ter que saber se fortalecer, ir para a posição do combate ali, né? Vamos resolver esse problema. Então, essa dificuldade emocional, ela pode se ampliar, inclusive, para aquela dificuldade, aquela característica que a gente tem de ficar sozinho. Sabe por quê? Olha a relação que eu vou estabelecer aqui. Por que muita gente detesta ficar sozinho e adquire dependência com a figura do pai e da mãe, por exemplo? Porque quando eu fico sozinho, geralmente eu tendo, se eu não estou fazendo nada, vendo televisão, ou ouvindo música, ou me ocupando com alguma atividade, etc., o que acontece? Eu vou me voltar naturalmente para os meus próprios pensamentos. Eu vou lá matutar minha vida, né? O ser humano é um ser humano reflexivo, é o único ser que consegue refletir sobre seus próprios atos. Sabendo disso, eu vou lá refletir sobre os meus próprios atos e o que minha consciência vai sempre trazer à tona? Pendências. Coisas que estão por resolver e que não estão legais. E se eu não tenho desenvolvido a minha desenvoltura de resolver problemas, o que eu vou ficar fazendo comigo mesmo? Emocionalmente vou me sentindo para baixo. Por quê? Não tem meu pai para poder me resolver os problemas. Eu tô lá matutando meus problemas, matutando. Eu tô vendo um tanto de coisa que eu não quero ver, porque isso incomoda, né? Pensar a sua própria vida no aspecto negativo ou de ponto de melhoria incomoda, né? Desconforta. E aí eu vou querer fazer o quê? Fugir de mim mesmo. Então eu crio mecanismos de fuga, né? Vou beber, vou fazer não sei o quê, eu faço qualquer coisa para eu fugir de mim mesmo, né? Então, dependência emocional, né? Esse é o tópico. Outra coisa, reclamação, o filho reclamão ou a filha reclamona, né? Quem nunca ficou mimado, né? Porque o pai e a mãe sempre resolvia, aí se o pai e a mãe falam, ó, meu filho, não dá, não tem jeito e tal, né? Aí começa, não, mas você não gosta de mim mesmo, não, tá vendo? Que não sei o quê, aí começa, né? Por quê? Tá bravo, tá dando birra, uns marmanjão, umas marmanjona dessa, né? Dando birra, porque a mãe e o pai não resolveu o problema, né? Sendo que às vezes o problema nem do pai e da mãe do indivíduo, né? Vai dar birra. Então fica reclamão, reclama demais, fala. Ou a mesma energia que você está gastando para pensar frases,
para ficar descrevendo em forma de reclamação, gasta ela para resolver o problema. Gasta ela para resolver o problema. É a mesma quantidade energética que você gasta nesse cérebro que existe dentro da sua cachola aí dentro. É a mesma quantidade de energia, entendeu? Vai gastar energia com o que de fato resolve o problema. Ah, mas eu não sei, pergunta, lê, hoje em dia é inadmissível um ser humano falar assim, não sei como resolver um problema. Eu queria ouvir um trem desse perto de mim, ao ouvir a cores que eu não sei nem o que eu faço com a pessoa, né? No mínimo um pescotapa leva um pescotapa assim, ó, bom no pescoço assim, ó. Hoje em dia, gente, recurso demais. Hoje em dia você consegue curso de graça, você consegue pedir conselho para muita gente, você consegue fazer de um tudo nessa vida. Existe uma enciclopédia de conhecimento disponível na palma da sua mão e não acredito em pessoas que falam não dou conta de resolver meu problema. Pelo amor de Deus. Isso não. Essa afirmação não. Eu fico indignado quando eu escuto uns trem desses. Não dá. Né? Isso aí não. Então, essa reclamação, ela não tem sentido. Ela não tem função. Se você fosse assim, uma pessoa, deixa eu ver uma reclamação. Aliás, nenhum tipo de reclamação tem sentido, né? Assim, tudo bem, você falar assim, eu sou muito baixinho, eu gostaria de ser mais alto, porque isso me facilitaria uma série de coisas e tal. Assim, uma coisa mais concreta, que literalmente limita a pessoa, né? Beleza, falar em título de demonstração de que poderia ser diferente, tá, mas desenvolva formas, entendeu? Assim, a lógica da vida tem que ser a lógica da superação contínua. Quem não entende que a vida tem que obedecer a isso, vai ficar dependente o tempo inteiro de alguém pro resto da vida, né? Para resolver de fato os problemas. Nós temos que depender das pessoas para a gente aprender a caminhar sozinho. É assim que a vida funciona. Quando a gente é pequeno, a gente depende dos pais para aprender a ler, aprender a falar, aprender não sei o que, tal. Mas tem outras coisas que a gente já aprendeu, já tá aqui na cabeça. Eu preciso ter a iniciativa própria, né? Eu estou insistindo muito nisso porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tende muito a essa reclamação, a síndrome do vira-lata. Não sei quem definiu isso. Esses dias atrás eu ouvi alguém trazendo o autor dessa definição, né? Síndrome do vira-lata. Tudo do brasileiro é ruim, tudo do brasileiro é o mais pobre, é o mais ruim, é o mais maléfico, é o que não dá certo, é o que nunca dá certo, sabe? Assim, e o do outro é sempre melhor. Não, gente, pelo amor de Deus, mudar a cultura de você pensar o que aqui no Brasil tem muita gente genial, sabe? Muita gente genial mesmo, assim. Tudo bem que às vezes vai morar fora e etc, né? Mas aqui dentro tem muita coisa boa, com certeza. Muita coisa boa, muita mesmo, né? Então vamos lá. E aí, com certeza absoluta, né? Depois desse processo da reclamação, vem o que? A infantilização, né? Como assim? Porque os filhos, se a mãe ou o pai ou algum cuidador, algum grande cuidador fica alimentando, né, essa presença, essa companhia do filho, da filha, etc., o que acontece? O filho vai ficando mimado mesmo, assim, aquele filho ou a filha, né? Eu falo filho, mas é filha também, tá? Que ele fica com aquele comportamento infantilizado, aquelas piadinhas de criança, né? Do tipo assim, mas eu estou no meu quarto, é o meu estabelecimento, né? Do tipo assim, fica com aquelas piadinhas para poder meio que se infantilizar, meio que deixa eu aqui, né? Aquelas espertezinhas assim, né? E aí, às vezes, eles ficam alimentando aqueles comportamentos de uma criançona grandona, né? Um bebezão que precisa de colo, que precisa de carinho, precisa de cuidados, né? Mas já tá lá adulto, né? Tendo que assumir outra postura na vida, mas fica se mantendo como se fosse um grande bebezão, né? Que ainda tem necessidades muito primitivas que
são necessidades que o bebê de verdade não dá conta de atender sozinho, mas o adulto já consegue, já aprendeu a andar, já aprendeu a falar, já consegue nomear tudo que ele vê que existe, ele dá nome, ele sabe como é que as coisas funcionam, já entende da lógica da vida, né? Uma criança não dá conta, uma criança não tem isso tudo acumulado no cérebro dela, por isso que ela depende de alguém para fazer por ela. O adulto não, pelo amor de Deus, né? Então assim, não ache você mesmo um bebezão, porque você já tem informação presente aí, você sabe como é que o negócio funciona. Então muda, né? Muda nesse processo. E aí, a maturidade, né? Quando o indivíduo ele precisa saber resolver uma situação, reagir equilibradamente diante de uma circunstância, um problema sério ou grave, ele tende a infantilizar, como se ele não soubesse o que fazer. Ele nem parou para pensar, né? Tá lá com um problema específico lá, tipo assim, vamos supor, tô com uma dívida. Tá, qual que é a solução? Ah, não sei, meu Deus do céu. Dívida envolve o quê? Você tem que arrumar dinheiro. Onde você vai arrumar? Pensa, adquira humildade, vai pensar e corre atrás, entendeu? Corre atrás. Vai corrigir trabalho, vai fazer trabalho na internet de alguma coisa, vai escrever artigo para alguém, vai vender coco na praia, ou então vai vender coco na praça, sei lá. Alguma coisa tem como ser feita para você ganhar dinheiro, mas às vezes o que você não permite? O orgulho. Não, mas eu fazer um trem desse? Não, o povo me vê fazer um trem desse? Faço nunca. Não, eu nunca, né? E aí vocês a forma de reagir ela fica infantil, né? Tipo assim, a solução existe, mas você não quer, você não escolhe aquela, porque você quer um outro trem assim, pá, né? Como se fosse um espetáculo, uma solução de espetáculo na vida, né? Capinar um lote, qualquer coisa, ganhar dinheiro para isso, né? Vamos lá, dá um jeito. E aí, como consequência, por último, a gravidade maior seria o quê? Gerar um filho interesseiro. Como assim? Uma filha interesseira. Pensa na lógica. Diante da dificuldade, tô tendo uma dificuldade. E essa dificuldade eu tô sempre envolvendo, né? Envolvendo meu pai, envolvendo minha mãe, envolvendo não sei o quê, para se esforçar eles para resolver os meus problemas, ao invés de eu querer deles talvez só um apoio e tal, e eu ir lá e resolver sozinho, não. Eu quero que eles façam por mim. Aí o que acontece? Eu fico interesseiro no que o outro pode me oferecer mesmo, né? Eu não pergunto se o outro tá bem, se não tá, se tá precisando de alguma coisa, se não tá. Eu tô lá só querendo aquele que pode me oferecer, ali sugando dele mesmo, né? Literalmente essa ideia. E o esforço para resolver o problema não fica comigo. O esforço fica com o outro. Eu terceirizo, eu delego, falo, não, é seu problema. Na verdade não é meu, né? Então isso gera um filho interesseiro. Aí os pais falam que o filho tá folgado, ou a filha, né? Que não tem vergonha na cara, que é um vagabundo, que é não sei o quê. Aí começa, né? Os rótulos que a gente costuma ouvir geralmente aí na vida. Mas a gente precisa parar para pensar, né? Qual que é a lógica que está por trás disso. Eu não concordo em ter que chamar a pessoa desse jeito. Acho errado. Não fala que é isso, né? Não rotula, porque o rótulo não resolve nada, né? Mas mostra, peraí, esse problema é seu, resolve ele, né? Dá um jeito, pensa, estimula aí pelo menos a pensar. E aí o que acontece? Se o filho ele está dentro dessa dinâmica de não ser uma exceção, mas está lá com uma dificuldade, aí ele sabe que ele pode sair de casa. Antes de eu continuar a live, deixa eu voltar nos comentários aqui. Teve muito comentário que eu me perdi neles. Vamos lá. No meu caso eu não estudo. No meu caso não, eu estudo, trabalho. Mesmo meus pais trabalhando, mas sinto que se eu não trabalhar eles vão criticar. Everton, isso é verdade, viu? E critica mesmo, viu? Então assim, continua nesse caminho. Deixa eu ver o que mais. A Laís, mesmo sendo de maior, temos que morar com os nossos pais? Não entendi, Laís. Mesmo sendo de maior, que temos que morar com nossos pais. Bom, enfim, não entendi muito bem o que você quis dizer com essa pergunta. O Everton de novo. Por isso é muito bom trabalhar, mesmo que isso tire um pouco de tempo que eu estaria usando para estudar. Exatamente. A Paola.
não me vejo mais longe aqui da casa de minha mãe. Deixa eu ver o que mais. A Vitória falando aqui. Vou chamar um coach. O Moisés: moro com meus pais, mas acho que vivo sozinho há muito tempo já. O duro vai ser só a parte, organização e as compras do mercado. Moisés, muda que você vai entender que você é o de menos. É o de menos. De verdade. Aí depois a culpa é da mãe, tudo é culpa da mãe. Mais ou menos, Bebinha, mais ou menos. Quem manda vocês assumirem a responsabilidade maior pela educação dos filhos? Não, brincadeira, viu? É só brincadeira. Na Itália, os filhos só saem de casa, da casa dos pais depois de casarem. Cada país tem sua cultura. Nos Estados Unidos não é assim, não. Seria isso, né? Então, e aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho do papel dos pais, né? Porque assim, os efeitos que os pais podem estar estimulando no filho em ter que se envolver sempre, em ir lá e resolver os problemas, em não tentar estimular o filho a pensar soluções, né? Ele vai trazendo impactos, o filho vai percebendo as coisas, vai se acomodando aqui, vai ficando numa zona de conforto, e se existe uma mudança, ele reage, ele vai dar birra, né? Então o que o pai tem que fazer? Estimular a autonomia, estimular a independência ao máximo, contextualizando a vida desse filho, né? Falar de que ele tem que resolver. Isso aí ele tem que resolver, porque é aquele clássico clichêzão, né? Pai não vive para sempre, uma hora ele vai ter que se virar, e aí, se ele não aprende agora, vai ser mais difícil depois, enfim. Essas coisas clichêzão mesmo, né? Outra coisa. Às vezes, os pais, eles alimentam os filhos a ficarem perto deles, sabe por qual motivo? Porque, às vezes, os pais, eles vão mal no casamento deles, né? E eles transferem para um dos filhos deveres que não são deles, dos filhos. Não são deveres dos filhos. Quais são esses deveres? De nutrir emocionalmente esses pais. Percebe? Isso é grave, porque aí você alimenta uma codependência. Se a pessoa transfere para o filho essa responsabilidade, ela está gerando uma prisão emocional invisível. Invisível. Tem pais que faz chantagem. Se sair de casa, nossa, você não pode sair de casa porque eu vou morrer, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ah, você não... Cria isso. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Então cria tudo isso, né? E esse é o processo difícil de alguns filhos, porque se sentem culpados em sair de casa, né? E deixar o pai ou a mãe sozinhos e alguma coisa assim, né? Enfim. Obrigado, Lucas. Obrigado mesmo, viu? E aí, nesse ponto, é preciso os pais irem liberando comandos. O pai tem que falar, peraí, ó, tal idade, já se liga. Eu tô querendo viver minha vida, né? Viva a sua também. Então, assim, você tem que ter uma vida própria. Ó, fique esperto, se liga aí que o negócio aqui tá diferente, ó. Não quero ficar cuidando de adulto como se fosse criança, não. Você já sabe resolver muita coisa sozinho, entendeu? Então contribui aqui dentro de casa, paga as contas. Lá nos Estados Unidos é assim. Os filhos que desejam se manter morando na mesma casa dos pais, eles têm que pagar aluguel, contribuir na casa. Sabia disso? Né? Tem que honrar algumas contas, pagar mesmo, literalmente. Né? E fica injusto se o pai ter que arcar com tudo ou a mãe ter que arcar com tudo, né? Então, nesse processo é difícil, né? Outras coisas que às vezes os pais é isso, ó, não precisa sair porque você já tem tudo aqui, né? É isso aí mesmo, mas essa é a questão, né? Por que fala assim? Essa é a justificativa. Mas no fundo, é porque a pessoa que falou isso, ela está dependente emocionalmente da sua pessoa, né? Que é você lá para poder nutri-lo emocionalmente. Ele fala, não, você já tem tudo aqui, para que você vai passar sofrimento lá? Porque eu preciso aprender, eu preciso ter firmeza na vida. Eu não quero esmorecer quando uma coisa difícil acontecer comigo, não. Eu quero estar firme, eu não quero ficar triste, eu não quero deprimir, eu não quero estressar, eu não quero ficar ansioso. Eu quero dar conta de resolver, entendeu? É por isso que tem que sair, entendeu? É por isso, porque dentro de casa... se eu não vivo, se eu não experimento
essa capacidade, essas realidades de solução de problema, a minha vida nunca vai ser capaz, possível, sei lá, de eu amadurecer, né? A natureza, gente, animal, infra-humano, é assim. Por que o ser humano não entende essa lógica e fica criando justificativa para uma coisa que tem que seguir um fluxo natural da vida? A vida obedece essa lógica. Ah, mas... porque, enfim, né? A facilitação demais das coisas, a noção do romper um desafio, romper um problema, solucionar um problema custando ali algum gasto de energia, isso está se perdendo. E as pessoas estão ficando muito intolerantes ao desconforto mínimo. E aí quando vão enfrentar a vida não dão conta. Por que tem tanto índice de suicídio atualmente, gente? Para pensar na lógica da coisa. As pessoas estão perdendo a capacidade de saber superar desafios, problemas. E essa perca dessa capacidade é porque não tem vivência, não tem experiência de vida. Que a pessoa sabe que ela dá conta de resolver, que ela supera, que ela se movimenta, ela pensa, ela cria, ela conversa, ela vai ali, ela vai aqui, ela dá os pulos dela, ela sofre, mas ela tá rompendo. Aí a pessoa chega numa conclusão de que estar com dívida é motivo para atentar contra a própria vida. E não é. O problema é solucionável, mas o indivíduo cristaliza uma opinião tão forte na cabeça dele de que não tem solução. E tem solução. Vocês entendem? Então, essa lógica de ter que superar o desafio é exatamente por esse motivo. Para a pessoa saber viver. Né? A música lá nem sei, não sei se é do Titãs, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Entendeu? É isso. Vocês entendem a lógica? E o filho tem que se esforçar, ele tem que se desgastar. Ele tem que se consumir. Ele tem que ralar mesmo ali para dar conta do negócio. Entendeu? E ele desenvolveu um jeito, né? De ele conseguir chegar no processo. O mundo está mudado, mas a gente precisa continuar incentivando a vencer as dificuldades, os desafios, porque a vida naturalmente traz dificuldades e elas são superáveis. Elas são superáveis. A sensação da superação de uma dificuldade traz sentido para a vida. Por isso que muitas pessoas que têm uma grande resiliência, elas são consideradas pessoas das mais felizes. Os grandes empresários ali que têm uma missão, né, um motivo para viver ali, uma meta, uma filosofia e tal, eles vencem desafios, eles se sentem realizados nesse sentido, né? Então precisa acontecer isso, precisa acontecer, né? Então tem tudo isso. Deixa eu voltar aqui em alguns comentários. Desculpa porque eu fiquei animado, né? Fiquei bravo aqui com vocês. Eu sei que o pessoal que está me ouvindo aqui pode não se aplicar ao que eu falei, tá? Separei e voltei para casa dos meus pais. Pois é, Lorena. Enfim, né? Não sei como é que você está se posicionando nesse processo. Você está se enfraquecendo diante de certas circunstâncias ou você se fortaleceu, né? E por que não foi, né? Tentar ali algumas coisas sozinhas, né? Não precisa... Ah, tá. Certíssimo. Sou o filho mais novo, fui o primeiro a sair de casa. Parabéns, Rodrigo. Muito bom. Edlaine, sei lá. Como muitos pais ficam felizes com as pequenas conquistas de um filho pequeno, deveriam também vibrarem com as grandes conquistas de seus filhos mais velhos. Concordo, totalmente. Exatamente, ainda bem que cortei o cordão alto. Tá certo, mãe. Coisa boa, né? Então. Pessoal do céu, agora que eu vi, temos 5 minutos de live. Vamos para as dúvidas. O que vocês têm de dúvida enquanto eu repito os recadinhos do começo? Live de domingo, pessoal. Domingo agora, 21 horas, vai ter a live com Socorro. Conheço alguém que usa drogas. O que fazer?
Esse vai ser o tema da live de domingo agora. Final do ano tá chegando, sempre tem alguma coisa ali prestes a acontecer, né? Festa de fim de ano, o povo bebe demais, usa entorpecente, fica doido, né? Então, vamos ver o que a gente pode falar sobre isso aí para orientar o pessoal. A live vai ficar disponível aqui por 24 horas. Vou colocar no canal do YouTube. No canal do YouTube vai ficar disponibilizado lá por um certo tempo. Depois a gente vai fazer mudanças com relação às lives que estão disponibilizadas lá. Então aproveita enquanto é tempo, tá? E é isso. A frase do dia foi a frase de Anne Frank, falando assim: os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Frase forte, né? Pessoal querendo a caneca, né? Olha que legal. Aí, obrigado, mãe. Mãe falando que um filho é o cara é um trem engraçado, né? Obrigado, mãe. Quando a gente não se sente preparado. Patrícia, então se prepara, né? Quando não tem a preparação, é importante buscar uma ajuda, né? Nesse ponto, às vezes a dependência ela é benéfica. Se eu não sei como reagir, se eu não sei como fazer, eu tenho que ir atrás de uma informação. Agora, se eu já sei o que fazer e eu estou me deixando levar por medos, por inseguranças que são mais fantasias da minha própria cabeça, criando monstros imaginários, que eles não vão aparecer para mim, para me assustar, me prender, me congelar, então muda os seus medos aí, porque você está criando muito fantasma que não existe. Muitas feras, muitas ameaças que elas não são concretas, elas não são reais. Entendeu? Mudou de casa, vai ter mais conta para pagar? Vai passar aperto? Vai, arruma um jeito de conseguir mais dinheiro, entendeu? Tudo tem solução, o que a gente não quer é se desgastar, por isso que a gente fica criando, né? A noção do desgaste, do se cansar fazendo alguma coisa, as pessoas não querem mais. Então, se você não quer se cansar fazendo alguma coisa, beleza, questão de escolha, fica aí para sempre. Caso contrário, você vai ter que se cansar resolvendo seus problemas. Sim, é assim que a vida funciona, é assim que o sentido vem da vida, né? Obrigado, Carol. Os meus 24, 27 não moram comigo há 2 anos, mas sinto falta, acho que nunca passa não. Síndrome do ninho vazio, enfim, né? Mãe é sempre assim com filhos, né? Vitória, também não me sinto preparado para sair de casa, mas acho que isso acontece porque minha mãe fala que eu não vou conseguir nada sem ela. Isso me desanima. Mentira de sua mãe. Mentira de sua mãe, Vitória. Desculpa falar, mas é mentira. Mentira. Tá mentindo para você, entendeu? Você vai conseguir sim. Você tem problema cognitivo? Não sei. Tipo assim, foi diagnosticado que o seu nível intelectual é abaixo da média? Se não for, mesmo que fosse, conheço casos de indivíduos que têm síndrome de Down que tem loja própria de comida, de fast food, entendeu? Então assim, desenvolva uma forma de você romper com essas crenças limitantes. Isso é uma coisa que sua mãe está dizendo e você está acreditando, você está depositando fé. É como se ela falasse assim, existe um Deus na sua vida, o Deus do eu não vou conseguir nada, e você deposita fé nesse Deus, e ele tem poder sobre você. E ele é um Deus ilusório, que não existe. E já deu sinalzinho aqui que eu tenho 2 minutos de live. Essa live deu o que falar, né? Depois que eu saí de casa dos meus pais, fiquei com vergonha de não ter ido antes. Tá vendo? Não, só problemas emocionais devido à relação com meus pais. Resolve isso, vai pra terapia, desenvolve uma forma. Vitória, não pode ficar assim não, tá? Senão você vai viver um processo de vida aí bem difícil, bem complicado. Pessoal, o Instagram já anunciou aqui, tem 2 minutinhos de live, eu vou encerrar, tá? Vou encerrar porque já tá na hora. Foi muito bom, viu? Nossa, hoje foi topíssimo. Obrigado, eu fiquei bem animado aqui com certas coisas. Domingo, 21 horas, tema sobre drogas, live socorro. Conheça alguém que usa drogas, o que fazer, né? Vamos desenvolver uma forma aí da gente debater sobre esse assunto para poder orientar, né? Às vezes a gente precisa ter noção de certas coisas. Até domingo, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.